Menciona esto, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos aseguró que están listos para una intervención militar en Venezuela. Quiero anotar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Por fin, lo que todos los venezolanos y el mundo entero pedía, se viene la intervención internacional para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos aseguró que están listos para entrar con todo a Venezuela, mientras que el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, advirtió que la paciencia de Estados Unidos y sus aliados se está agotando. Olá, amigos, namastê. Vivemos em um mundo de dualidade, como é afirmado no yoga. Dualidade, obviamente, quer dizer dois. Deus é o uno, é a unidade. A partir do momento em que existe o dois, o três, a divisão, Maya é o grande medidor, a ilusão cósmica. Jesus chamou Maya de Satã, a força da mentira, da ilusão, da magia, que transforma, que oculta em verdade Deus. Sri mestre de Yogananda, afirmou que o átomo, patra ou anu, significa avidya. Avidya é ignorância. O conjunto de partículas subatômicas que formam a matéria é maya, é a ilusão cósmica que oculta Deus, o uno, o absoluto. Então, dentro deste reino de dualidade, né, do dois, que é Maya, a ilusão cósmica, nós temos o bem e o mal, o calor e o frio, a vida e a morte, a saúde e a doença, a alegria e a tristeza e assim por diante, o dois, a dualidade. E nos reinos, né, tanto da natureza quanto no reino humano, de tempos em tempos, bem e mal se intercalam. Uma hora o bem, as forças da luz do bem estão no poder. Quando existem aqueles reinados divinos, considerados divinos, inclusive na Índia, foi chamada a Era Védica, em que até Rama foi rei, depois Krishna também foi rei, reis e santos, avatares, divinas encarnações. E existem aqueles momentos em que as forças das trevas estão no poder, estão no controle. Hoje vivemos um momento no qual existe um choque entre essas duas forças, para ver quem continuará no poder. A nossa esperança é de que a luz vença. Inclusive, Yogananda, aclamado pai no yoga no Ocidente, afirmou: aconteça o que acontecer, creia, a luz vencerá, pois estamos em uma era ascendente, mas é necessário que ocorra esse ponto de mutação, este choque antagônico entre forças, porque durante séculos as forças das trevas estão enraizadas, e como Jesus também disse, é necessário que toda árvore que meu pai não plantou seja arrancada pela raiz, é o que estamos vendo hoje. Com a queda da ditadura na Venezuela, do narcotraficante que é Nicolás Maduro, amigo de Lula, ocorrerá um efeito dominó, em que todas as forças diabólicas, demoníacas, satânicas, personalidades demoníacas, como diria o Senhor Krishna, ditadores, genocidas, cairão. Isto é uma profecia de Paramahansa Yogananda. Não há uma data, as profecias não possuem datas, apenas a afirmação, creia, a luz vencerá, pois estamos em uma era ascendente. Mas a intervenção internacional é fundamental, é necessária. Os Estados Unidos gostem vocês ou não dos Estados Unidos, representam a liberdade no mundo, ainda representam a liberdade no mundo, apesar de ter um presidente globalista, progressista, Joe Biden. Mas os Estados Unidos da América, queiramos ou não, representam a liberdade. Não fosse assim, Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda não teriam sido enviados para lá, para os Estados Unidos, como uma plataforma segura sobre a qual o yoga pudesse ser difundido pelo mundo. Vamos continuar assistindo aqui a esta entrevista sobre a possível intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Como está em espanhol, eu creio que o espanhol, pelo menos para mim, não tenho dificuldade com o espanhol. Eu espero que
que vocês também não tenham, que seja compreensível o que está sendo falado aqui. Mas, resumindo, os Estados Unidos perderam a paciência, não é como é dito. Na verdade, tudo é política. Nós sabemos que tudo por trás existe uma política. Apesar dos Estados Unidos representarem espiritualmente, karmicamente essa liberdade, nada funciona fora de política. Existem interesses por trás, até mesmo dos Estados Unidos. E existem também, não podemos esquecer que os globalistas também estão por trás. Mas entre o globalismo e o marxismo, é preferível o globalismo. Não estou dizendo que os globalistas são anjos, não. São demônios também, são demoníacos também. Contudo, as coisas não se tornam claras, a luz não vem com todo o seu poder de libertação de uma hora para outra. É como o processo de decantação. A água está turva de tanta terra, de tanta areia, e é necessário um tempo para que ela vá se descendo, vá se decantando até o fundo. A luz funciona da mesma forma, tudo é kármico. Inclusive, tudo que está acontecendo hoje foi previsto por Sri Dayamata, sucessora de Yogananda. Ela teve uma visão superconsciente na qual trevas tentavam abraçar o planeta. E ela disse, haverá muito sofrimento. E tudo isso começou com a queda das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. De lá para cá, existe uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, na verdade, não é que está ocorrendo hoje, chamada Guerra de Quinta Geração, uma guerra híbrida também, está ocorrendo nos dias de hoje. Mas existe luz no final do túnel, e é nisso que devemos acreditar. Quiero anotar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. A nossa paciência, não é, do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e da comunidade internacional está se esgotando. Na verdade, já deveria ter se esgotado, como eu falei, tudo é política. Não adianta. Apesar de sabermos que existe uma força do bem, dármica, a política está sempre à frente. Isso devemos compreender, devemos orar a Deus, devemos aumentar o nosso campo áurico, a nossa energia, a nossa espiritualidade, mas saber que, apesar de tudo, Deus está agindo. Estados Unidos no está jugando. El periodo de 48 Estados Unidos não está brincando. horas que le dio al gobierno de Venezuela para presentar O período de 48 horas que eles deram ao governo da Venezuela para apresentar uma resposta já passou. Essas 48 horas, em verdade, já passou. las actas electorales ya venció. El influyente Centro Carter ya se pronunció, señalando que las elecciones no fueron democráticas. Incluindo o Centro Carter já se declarou que, inclusive, é uma instituição esquerdista e afirmou que as eleições foram fraudadas na Venezuela. Isso todos nós já sabemos. Y que hay motivos para justificar una intervención militar en defensa de la libertad del pueblo venezolano. El Centro Carter participó de manera activa como observador en estas elecciones presidenciales del día domingo en Venezuela y dijo que las mismas no fueron democráticas, encolumnado con... Envió un ultimátum a los miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones. Tienen la oportunidad de hacer lo correcto y de aliviar. Como tenho falado, aqueles que detêm as armas no mundo são os únicos que podem salvar, libertar ou escravizar nações. Se existem ditadores ou estadistas, é porque existem armas. Infelizmente, vivemos em um mundo de dualidade, vivemos em um mundo que ainda não é uma era de ouro. Certa vez perguntaram a Yogananda se ele acreditava no inferno, e ele respondeu, onde você pensa que está? O inferno é aqui. Todo tipo de sofrimento existe aqui, dukkha quer dizer sofrimento. Deste reino de ilusão, de Maya, de Satã. Então, infelizmente, num reino como este, em que não há a prevalecência das forças do bem, da luz,
São as armas que garantem a paz ou a guerra, são as armas que garantem a liberdade ou a escravidão. No caso da Venezuela e de todas as nações socialistas que se deixaram levar pelo socialismo, as armas estão voltadas contra o povo. Em nações livres, as armas estão voltadas para defender o povo. Mas aqueles que controlam as armas são pessoas honrosas ou desonrosas. Ou elas têm mérito kármico ou demérito kármico. Ou elas são verdadeiramente pessoas do bem, do amor, da compaixão e da paz, da honra e da justiça, ou a antítese disso tudo. E, infelizmente, o que vemos prevalecer em nações comunistas é a antítese do amor, é a antítese da honra. Então, são militares desonrosos, militares que não honram a sua própria farda, que não honram o juramento que fizeram de amor à nação, de amor à pátria. Como um médico quando não honra o juramento que fez para salvar vidas. Então, são tão genocidas e assassinos quanto aqueles a quem servem, por amor ao dinheiro, amor ao poder, enquanto milhões sofrem, como vemos o sofrimento do povo venezuelano, como a história demonstra o sofrimento do povo da Coreia do Norte, o povo de Cuba, nas mãos de ditadores, de genocidas como Fidel Castro, Che Guevara, pessoas negros, homossexuais, fuzilados nos paredões de Cuba. E tudo isso ensinado para as nossas crianças e os nossos adolescentes, os nossos jovens nas escolas e nas universidades, como se fossem atos heróicos, colocando genocidas, seres demoníacos, personalidades demoníacas como heróis. Che Guevara como se Che Guevara fosse um herói de uma causa esquizofrênica, em que líderes comunistas permanecem na opulência e o povo na fome, até no Holodomor, a morte pela fome, como ocorreu na Ucrânia de 1932 a 1933. Em um ano, milhões de ucranianos morreram de fome. E ainda hoje na Ucrânia existe um monumento erguido à lembrança do Holodomor, de uma criança, uma menina, pele e osso. Que nuestra paciencia Hacer lo correcto y de aliviar el sufrimiento de su pueblo, a quienes juraste proteger. De inmediato el dictador entró en pánico y le contestó al Comando Sur de Estados Unidos, amenazando con llamar al pueblo de Venezuela a una guerra total contra el imperialismo. Essa mesma conversa de que os Estados Unidos representam o imperialismo, quando na verdade o imperialismo vem justamente desses ditadores. Quem já leu o livro Negro do Comunismo, escrito por ex-comunistas, conhece o número assustador de mais de 100 milhões de pessoas assassinadas, mortas, ao longo de todo o século XX em inúmeras nações no mundo. Antiga União Soviética, Laos, Camboja, Vietnã, China, Coreia do Norte, aqui na América Latina, Nicarágua, Cuba e assim por diante, e agora Venezuela. Que Deus livre o Brasil, que Deus liberte o povo brasileiro, que haja uma intervenção divina sobre nossas vidas, sobre nossas almas, para que não seja o mau karma do Brasil passar por isto. Que Deus livre a nação brasileira de todos os governantes, como Luiz Inácio Lula da Silva, que não merecem o nosso amor, que não merece estar no poder, pois é uma personalidade demoníaca que precisa pagar por seus crimes, que precisa pagar por seu mau karma acumulado não só nesta vida, mas muito provavelmente em vidas anteriores. São personalidades demoníacas. Que Deus liberte o Brasil, que Deus liberte a Venezuela, por meio das forças humanas, do bem, da luz. Imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo. En una declaración coordinada, Diosdado Cabello dijo que Venezuela cuenta con el apoyo de poderosos aliados. Siguen contando con sus amigos extranjeros que van a pedir invadir Venezuela. Te lo voy a repetir a ti, a tu jefa, que cuando un ejército extranjero ponga un pie en Venezuela, nosotros vamos por cada uno de ellos. Es una situación sumamente delicada.
E obviamente que Rússia e China também estão por trás, dando retaguarda para tudo isso. Se essas ditaduras existem aqui no Ocidente, a Rússia tem a culpa nisto. A profecia de Nossa Senhora, em 1917, em Fátima, ela afirmou: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Paramahansa Yogananda, mais uma vez afirma, o pai do yoga no Ocidente, disse que as aparições de Nossa Senhora, tanto em Fátima quanto em Lourdes, na França, foram autênticas, foram verdadeiras. E ela disse: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB, que foi para a Índia e vendo que estava ali trabalhando para destruir uma cultura milenar, se arrependeu, arrependido disso, fugiu para o Canadá e afirmou: a Rússia tem espalhado agentes da KGB pelo mundo para subverter as mentes. Quando a Rússia percebeu, a antiga União Soviética, que não podia fazer frente à força bélica dos Estados Unidos durante a chamada Guerra Fria, então passou a utilizar métodos gramscianos. Não combatam os tanques, pervertam as mentes. E foi o que a Rússia então passou a fazer, infiltrando suas ideias, os seus erros, como disse Nossa Senhora, dentro das nações, nas escolas, universidades, na TV. Então, hoje, na verdade, muitos de nós que se diz conservador, na verdade, possuem uma mente, apesar de da boca para fora falarmos, sou conservador de direita, mas os nossos pensamentos e as nossas atitudes são de esquerdismo. Observe-se para ver se você não tem muito do esquerdismo dentro de você. A fragilidade mental, é aquilo que no yoga chamamos de titiksha, que é o ânimo inalterável, a resistência mental, a força de caráter. Muitos de nós é frágil, não aguenta um sopro e cai, reclamando da vida, reclamando de tudo. Essa fraqueza, essa fragilidade, como se escrevêssemos na testa, frágil, este lado para cima, vem do esquerdismo, de Antônio Gramsci. Porque nos foi passada uma educação gramsciana por meio de Paulo Freire também, o grande introdutor do gramscianismo dentro das escolas brasileiras, Paulo Freire. Então, muitos de nós que se diz conservador de direita, em verdade, têm uma mente esquerdista. O que, na verdade, lutamos contra a esquerda é porque tememos a fome, tememos a miséria, sabemos que o esquerdismo leva nações para a fome, para a miséria, e não queremos isto. Mas, se pensarmos bem, não somos conservadores natos, porque muitos de nós é libertino. Estou falando uma mentira? Somos libertinos e isso é esquerdismo. Não lutamos para sermos pessoas verdadeiramente espiritualizadas, verdadeiramente conservadoras no sentido puro da palavra e sem radicalismo. Não estou falando aqui de sermos radicais, mas de seguirmos verdadeiramente aquilo que está contido nos yamas e niyamas de Patanjali, nas pequenas coisas da vida, como não mentir, né? Ser uma pessoa verdadeiramente de satya, verdade, não roubar ideias dos outros, energia dos outros, né? Asteia, e brahmacharya, preservação da energia sexual e assim por diante. Queremos a libertação do mundo, do comunismo, do marxismo, do globalismo, mantendo uma mente libertina, uma mente frágil, que tudo machuca, que tudo ofende, sem esa fortaleza interior. La dictadura cuenta con el respaldo seguro de China y Rusia. Las otras dos grandes potencias militares del planeta son países que han comprado grandes territorios llenos de minerales en Venezuela y no están dispuestos a perder su inversión. Por su parte, el senador Marcos Rubio llamó a los militares venezolanos a no ser títeres de la dictadura. Dijo que en sus manos está evitar una guerra. Existem riquezas que China e Rússia estão comprando. Na verdade, como afirmei, tudo é questão política, econômica, ganância dos poderosos, aquilo que Krishna chamou de personalidades demoníacas. Quanto mais possuem, mais querem ter. Zombam de mim. Está lá no Bhagavad Gita.
zombam de Deus, Krishna afirma isto, zombam de mim, riem de mim, e quanto mais possuem, mais têm, e eu os envio para o inferno, e passam em vidas, encarnações no inferno, até, obviamente, um dia se libertarem de seus próprios maus karmas, quando cansarem disso tudo e perceberem que somente Deus, somente o amor a Deus liberta, somente o amor a Deus traz a autêntica felicidade, porque não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama que nos tornam felizes, mas Deus, como Yogananda dizia, Deus é a alegria eternamente renovada. Só quem sabe, sabe, ninguém mais. Guerra internacional que terminaría con miles de batas y el aislamiento para Venezuela. La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano. Matar o povo venezuelano é a única forma, não é, de Maduro sobreviver no poder. É genocídio, como está lá descrito no livro negro do comunismo, como sempre foi. Eles não conseguem se manter no poder sem matar, sem tirar a vida do povo. Pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes, quienes tienen puesto como uniforme. Pero no es solo Estados Unidos. Diputados del Parlamento Europeo reclaman una intervención militar. Então, da mesma forma como na época do Senhor Krishna, que houve uma intervenção militar, houve uma batalha fratricida entre os dois exércitos, os Pandavas e os Kauravas, é necessário que hajam intervenções militares nos tempos atuais. Como afirmei e reafirmo, as armas garantem a paz ou a guerra, as armas garantem a paz ou a escravização de populações inteiras. Quem está por trás das armas tem o controle. Se são homens de Deus, homens de honra, que honram a sua farda, que honram a sua própria pessoa, o seu próprio ser como humano, então o mundo vive em paz. Mas se quem está por trás das armas são pessoas desonrosas, o mundo está em contínua guerra, em contínuo conflito. Namastê. Oremos pelo mundo, pela paz, pela Venezuela, pelo Brasil. E em Fátima, Nossa Senhora deixou claro: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Isso aconteceu. A Rússia espalhou os seus erros, a caixa de Pandora foi espalhado pelo mundo. É tudo isso que estamos vendo hoje, não só em questões ideológicas, mas também em doenças. Recentemente tivemos uma, né? O mundo ficou de joelhos por causa disso. Os erros da Rússia e atualmente China também. Inclusive Yogananda falava da China também, não só a Rússia. A China também, comunista. As crianças foram estas aqui que tiveram lá em Fátima, em 1917, a visão de Nossa Senhora. A Lúcia, o Francisco e a Jacinta.